Para nós entendermos esta mensagem, nós temos que entender a vida dos personagens. Nesse caso aqui, Isaac, que representa o povo de Deus. Isaac, ele era um homem muito de fé, muito guerreiro, uma pessoa que acreditava muito nos poderes e na providência divina, um homem na qual dependia totalmente do Senhor. Deus, ele quer que nós venhamos depender totalmente dele, mas tem situações que muitas vezes impedem essa dependência, e muitas vezes problemas que observamos em nossa volta, como por exemplo uma falta de água, é um problema, né? A água representa vida, e principalmente para quem estava no deserto. Isaac, ele foi orientado para estar ali na terra dos filisteus. Só que já era difícil em sua própria terra. Imagine na terra de um estranho, né, igreja? E os filisteus não gostavam muito, não eram muito assim com o povo de Deus, não, para não dizer que eram inimigos. Então sabemos que a água é de vital importância para a vida humana. Ninguém sobrevive sem água, é uma necessidade humana. E aí Isaac, ele começou a cavar os poços, né? Era natural que quando um grupo de pessoas decidia ficar em determinado ponto, olha, nós vamos acampar, nós vamos permanecer aqui por um tempo, então nós temos que procurar água, nós temos que criar meios de vida aqui para a gente permanecer. E aí Isaac, ele começou a cavar os poços, e quando os poços estavam já quase em ponto de água, os inimigos apareciam e lhe tomavam os poços. Por que poços? Porque não foi somente um ou dois, foram vários, igreja. Várias vezes eles cavavam o poço e o inimigo esperava ali. Quando já estava quase alcançando água, eles iam lá. Alguns eles tomavam, outros eles entulhavam de novo. Uma humilhação, uma luta, né? Uma luta. Mas Isaac era de Deus, ele não desistiu. Mas tem lutas, igreja, que causam muito cansaço, não é? Tem momentos que a pessoa não aguenta, não suporta. E num desses momentos, Deus apareceu a Isaac, no versículo 24. E aí, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou o quê? Contigo. Eu me lembro que eu já ouvi essa frase muitas vezes na Bíblia, e muitas vezes pronunciadas por alguém: Deus é contigo. Mas poucas vezes eu tenho ouvido essa frase, alguém pronunciar: Deus é comigo, né? Você vê que quando a pessoa ela pronuncia Deus é comigo, ela está o quê?
afirmando, ela tem uma certeza plena. Mas quem falou que Deus era com ele foi o próprio Deus. Ele precisava ouvir aquela palavra. Tem momentos que a luta é tão grande, não é que a gente tem dúvidas se Deus é conosco, não, é porque o cansaço está tão grande, as lutas são tão constantes e frequentes, que nós acabamos por deixar hábitos que são naturais de um vencedor, igreja, de lado. Porque o vencedor, ele carrega essa certeza, e antes dele enfrentar uma batalha, ele logo afirma: Deus é comigo, ele vai me dar essa vitória. Lembra de Davi, quando foi para enfrentar o gigante, e mesmo o rei tentando desfalecer a fé dele, ele falou: ô rei, Deus me deu a vitória contra o urso, Deus me deu a vitória contra o leão, Deus vai me dar a vitória contra esse gigante. Em outras palavras, ele estava falando: Deus é comigo, Deus é comigo. Ou seja, antes de vencermos, nós temos que ter a certeza que Deus é conosco. Ninguém consegue vencer, igreja, uma situação sem antes trazer essa confiança dentro de si. Pois sabemos que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo. A nossa luta é muito grande, e nós precisamos carregar essa confiança, essa certeza dentro de nós. E quando a pessoa está numa situação debilitada, Deus é tão generoso, que Ele vai até a pessoa e fala: olha, Deus é contigo, aliás, eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Ou seja, para alguém que estava morrendo sem água, porque sem água não tem vida, e aí de repente vem uma palavra: ó, Deus vai multiplicar a sua descendência, Ele vai espalhar o seu nome pelos 4 cantos desse planeta. Não é fácil acreditar, igreja. Só que ali não era um homem que estava falando para ele, era o próprio Deus. Aí é diferente. Eu já vi pessoas brigarem com anjos. O anjo falou: ó, vai na tua força, Deus é contigo. E o homem não acreditava. Se Deus é comigo, por que me sobreveio tamanha aflição? O próprio anjo estava ali falando. Eu já vi pessoas brigarem uma com as outras, porque não querem acreditar, porque a situação é muito grave. Tem pessoas que falam: olha, você fala que Deus é comigo porque não é na sua vida, porque se fosse na sua vida essa luta, eu aposto que você iria acreditar que Deus é com você. Então, dependendo da situação, as pessoas não querem mais acreditar, porque a situação é grave, e ali era grave, eles estavam perecendo. E aí Deus falou: eu sou contigo, eu vou te abençoar. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Ou seja, eles não desistiram. Já tinham sido entulhados muitos outros poços. Eles poderiam falar: olha, basta, chega, quanta humilhação, eu vou sair dessa terra, eu vou abandonar tudo, aqui não dá nada, eu vou passar a vida toda aqui só cavando poços e não vou encontrar água, só sobrevivência. Mas não, ele se agarrou naquela palavra, que Deus era com ele. E tinha uma promessa na vida de Isaque, que era uma promessa de prosperidade.
Deus prometeu estender o nome de Isaac pelos 4 cantos. Ele seria reconhecido. Às vezes você ouve essa palavra e você não entende. Quando Deus ele fala, olha, todo mundo vai saber quem é você. E a pessoa não entende. Todo mundo vai reconhecer o seu milagre. Todo mundo vai ouvir falar daquilo que eu fiz na sua vida. E a pessoa não entende. Deus está falando, olha, vai ser tão grande, que mesmo aqueles que estão distraídos com outras coisas, vão ficar sabendo das grandezas que acontecem na sua vida. Porque quando Deus ele olha na direção de alguém, igreja, as coisas de Deus é grande. Às vezes você e eu sonhamos e contamos os sonhos para alguém e as pessoas falam, você está sonhando muito alto. Se eu fosse você eu descia mais um pouco. Está sonhando muito alto. Isso nunca vai acontecer na sua vida. Quando você acredita na providência de Deus, Ele realiza não somente aquilo que você sonha e pede, mas Ele faz muito mais na sua vida, até mesmo aquilo que você não pede. Em outras palavras, Ele te surpreende. Igreja, Deus é especialista em surpreender a humanidade com as grandezas dele. Ele é especialista. E aí a Bíblia diz que Isaac, ele abriu um poço ali. De Gerar foram ter com Abimeleque e seu amigo Alsate, e ficou comandante do exército. Disse-lhe Isaac, por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Olha o que estava acontecendo já. Quando Isaac ele creu na palavra de Deus e ele abriu outro poço, aqueles que odiavam a Isaac começaram a procurá-lo. E aí Isaac se surpreendeu, por que vocês vieram me procurar? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. E eles responderam, vimos claramente que o Senhor é o quê? Contigo. Aqueles ali eram os adversários. Eles odiavam a Isaac, prejudicavam o trabalho de Isaac. Mas olha o que eles afirmaram. Eles afirmaram que vimos claramente que o Senhor é o quê? Contigo. Os inimigos começaram a ver, a enxergar, e isto de forma clara, nítida, sem dúvida. Quando a gente fala, olha, claramente eu estou vendo, claramente é isso mesmo, eu tenho certeza. Os inimigos estavam ali admirados com aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, ou quanto Deus os fortalecia para se manter de pé. Os inimigos queriam que o povo de Deus se entregasse, desistisse, abandonasse. Não é possível. Será que eles não vão abandonar? Será que eles não vão deixar de cavar poços? Mas aí Isaac permaneceu e continuou o quê? Cavando poços. Eu não sei quantos poços eles cavaram e os inimigos entulharam, igreja. Só que foram muitos. E não é fácil você cavar poços, se esforçar, investir a sua vida, o seu tempo, e o inimigo vir e tomar e entulhar e não deixar você progredir. Não é fácil. Mas aí veio a palavra, olha, eu sou contigo, Isaac. E aí Isaac ele pensou, se Deus é comigo, eu vou continuar. Eu vou continuar cavando os poços. Talvez alguém tenha chegado para eu, Isaac, você está fazendo o quê? Estou cavando os poços aqui. Mas
de novo os inimigos vão vir. Não, mas Deus é comigo. Eu vou vencer, uma hora eu vou vencer, né? Os inimigos vão se cansar com a minha perseverança. E de longe os inimigos olharam e falaram: vamos lá falar com ele. E aí chegaram e queriam fazer aliança com Isaac. Por quê? Porque não haviam pessoas igual a Isaac ali. Ou seja, o Deus de Isaac fazia com que o brilho na vida de Isaac fosse tão forte que os inimigos reconhecessem claramente que Deus era na vida de Isaac. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, igreja. Deus quer brilhar tão forte na nossa vida, a ponto daqueles que não gostavam e não aprovavam a nossa vida, ou até mesmo nos maltratavam, eles vão ver, olha, e vão reconhecer. Eu vejo claramente que essa pessoa é de Deus, que Deus é na vida dele. Claramente eu vejo que Deus é na sua vida. Quando uma pessoa, por exemplo, ela vence uma doença, uma enfermidade, que outras pessoas desistem na primeira etapa, e ali a pessoa vai batalhando, e às vezes vem uma palavra de derrota, mas ela está ali, ó, enfrentando, repreendendo, e de pé, e persistindo. Aí as pessoas começam: olha, eu não gostava dessa mulher não, deste homem não, mas eu vejo claramente que ela é de Deus. Quanta perseverança, igreja! A perseverança é uma qualidade que demonstra a presença de Deus na vida de alguém, porque as lutas vêm para jogar a gente lá no chão, mas quando a pessoa persevera, claramente todos vão ver: olha lá, está vendo? Está perseverando, é Deus na vida dele. E ali os inimigos estavam atentos, eles nunca tinham visto isso, eles estavam admirados. E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Eles queriam o quê? Uma trégua. Só que era eles que causavam prejuízo, era eles que estavam causando impedimento na vida de Isaac. Mas eles não estavam mais suportando o Deus que estava na vida daquele homem. Os inimigos não vão suportar, igreja. Eles vão pedir uma trégua. Aqueles que estão tentando te parar, te destruir, te prejudicar, eles vão pedir uma trégua. Não, olha, eu nunca vi isso. Eu já tentei de tudo, mas você é de Deus. Eu quero uma trégua. Eu quero paz. E eles falaram assim: olha, que haja aliança entre nós. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Olha que coisa interessante. Aqueles que eram inimigos, perseguidores, eles queriam também ser abençoados. Eles sabiam que daqui uns dias Isaac seria tão forte que iriam passar por cima deles. E aí eles falaram: olha, jura que você não vai nos fazer mal, porque agora nós reconhecemos que você é um abençoado do Senhor. Eles temeram pela própria vida. E por que eles temeram? Porque eles viram Deus na vida de Isaac. E como que eles viram Deus na vida de Isaac? Por conta da perseverança. Está vendo como você é capaz de vencer as suas lutas? Somente tomando uma atitude, uma ação da sua parte, perseverando, não desistindo. A Bíblia diz que
quem não teme, não desiste. Ou seja, resista e o inimigo fugirá da sua presença. Amém, igreja? Então, Isaac lhe deu um banquete, e comeram e beberam. Levantou-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, os servos vieram os servos de Isaac, e dando-lhes notícia do poço que tinha cavado, e lhe disseram: achamos água. Olha aí, a água tinha um valor tão grande, igreja. Ainda hoje tem, né? Ainda hoje tem. Se você for analisar a continha de água que chega na sua casa todo mês, é um valor assim razoável. Ainda hoje tem. Agora imagine o valor desta água no meio de um deserto, hein? Imagine aí. Imagine quanto que não seria essa conta de água no meio de um deserto. Então tinha um valor absurdo. Quem tinha água era próspero. E aí de repente a notícia chegou: ô Isaac, temos uma boa notícia. E aí falaram assim: ó, sabe aquele poço lá que você não desistiu? Você tinha tudo para desistir. Você já tinha cavado outros tantos, e o inimigo foi lá e entulhou, o inimigo foi lá e expulsou. Você tinha tudo para desistir, mas você não desistiu. E eu não entendo por que você não desistiu. Você conta para nós o que aconteceu? Aí Isaac foi contar toda a história. Olha, eu creio em Deus, eu tenho uma aliança com Deus, Deus é comigo, eu não desisto, eu sei que Deus vai honrar, por que eu vou desistir? Eu tenho uma certeza que Deus sempre honra. E aí ele falou: olha, pois é, Deus honrou. O poço que você não desistiu, começou a brotar água. E aí todos comemoraram, igreja, porque a água representa o que? Prosperidade. O que Deus está falando para você? Que vai brotar água no seu poço. Talvez você já esteja cansado. Ó, pastor, eu estou cansado. Eu vou lá, me esforço, cavo os poços, eu não tenho resultado na minha vida. Eu vejo um monte de gente contando testemunho, eu não vejo a prosperidade, eu não entendo. Você está perseverando, igreja, a notícia vai chegar, todos vão ver claramente que Deus é com você, todos vão reconhecer, igreja, que Deus é na sua vida. Aliás, já reconhece, mas haverá um testemunho tão grande que as pessoas vão passar correndo e vão parar. Opa, o que está acontecendo ali? O que Deus está fazendo lá na vida daquela pessoa lá. Ou seja, todos vão saber. Eu estou falando de prosperidade. Água é prosperidade, água é riqueza. É isso que Deus está querendo entregar para você hoje. Não desista, persevere, porque certamente Deus vai te honrar, como tem honrado tantos outros. Você faz parte do povo de Deus, e Deus é contigo. Todos verão, igreja, através da prosperidade na sua vida. Diga: eu recebo, eu tomo posse do meu milagre, prosperidade na minha vida, em nome de Jesus. Glorifica bem forte o nome de Jesus.